Senhor, nós já cantamos, te louvamos e sabemos agora que temos que abrir os nossos ouvidos, colocar nossa atenção na Tua palavra que será dada e será lida. E muitas vezes somos incapazes de fazer isso. Muitas vezes ficamos pensando nos problemas da semana, no dia de amanhã. Mas que o Teu Espírito possa nos ajudar a colocarmos a nossa atenção na Tua voz agora. Eu te peço isso em nome de Jesus. Tem misericórdia daquele de mim, que vou servir de instrumento nas Tuas mãos. Tem misericórdia porque eu necessito das Tuas misericórdias nesse momento. Tem misericórdia porque eu preciso também ouvir a Tua palavra. E preciso da força para colocá-la em prática na minha vida. Tem misericórdia, pois, de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Salmo 139, salmo conhecido, um dos meus prediletos. Hoje é dia dos pais, mas eu não vou falar dos pais, eu vou falar do pai. Do pai. Diga aí para o irmão, o Bilão vai falar do pai. Somos todos filhos, né? Do pai. E a Bíblia diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão. A Tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu me formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Oh, que precioso para mim! Ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim o homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado,
para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém e amém. Esse salmo fala da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus. Mas nós não vamos falar sobre isso. Porque esse salmo fala da presença de Deus nas nossas vidas. Dia e noite, noite e dia. Seja lá onde você estiver, Deus está com você. Seja lá onde nós estivermos, Deus está conosco. Diga isso para o irmão: irmão, Deus está presente na nossa vida. E esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Vamos repetir isso? Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Jonas, coitado, pensou que ele fugindo lá pela direita, né? Saída pela direita, fugiu. E vocês conhecem a história. Acabou sendo jogado ao mar, lançado ao mar. Veio um peixe, engoliu Jonas. Só que Jonas não conhecia o salmo. Deus estava lá dentro do peixe. Muitos de nós fugimos e tentamos fugir da presença de Deus. Mas a Bíblia é clara e diz: para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu estou na praia e vejo aquele mar enorme e resolvo jogar o meu pensamento para o infinito daquele mar, lá Deus está também. Se eu mergulhar nesse mar e for lá para o fundo, lá Deus está. Porque esse é o nosso Deus, Deus presente. A nossa vida tem algumas dimensões. Por exemplo, o versículo 3, ou melhor, o versículo 2, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto. Nós temos uma dimensão de vida, nossa vida pública. Qual que é a nossa vida pública? Aqui na igreja, aqui no salão, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, na reunião de condomínio. Misericórdia, né? É a nossa vida pública. As pessoas nos veem de uma certa forma e nos analisam como elas querem analisar. Você não conhece pessoas que você fala assim: ih, esse aí é antipático. Você conhece, não conhece? Ah, larga disso, levanta a mão aí, porque eu sei que você conhece. Talvez esteja até atrás de você. Talvez, diz que está, né? Mas elas te analisam do jeito que elas pensam também, assim como você as analisa. Uma pessoa pode pensar de mim: ele é espiritual, tem uma fé. Mas eu posso não ser assim.
Eu me lembro de uma senhora lá na tenda, ainda uma senhora muito querida, já faleceu, era do meu grupo. E ela criou coragem um dia, chegou para mim e falou assim: Milão, eu queria falar uma coisa para você com todo respeito. Eu te acho antipático. E eu fiquei pensando, mas eu achava que eu era simpático, né? Mas é assim que ela me via. Então, tudo isso, nessa dimensão de público, a nossa comunhão pública, a nossa aparição pública, é relativo. É relativo. Mas Deus nos conhece. Outra dimensão é uma dimensão mais privada. Mais privada. Vamos ver se eu marquei aqui o versículo. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar. Ele não só na vida pública, ele conhece aonde eu ando, ele conhece, não é? Mas aqui, na vida mais privada, ele esquadrinha o meu andar. Ele analisa. Ele vai comigo. Você sabia disso? Vai conosco. Ele nos pega no fraga. Nós somos fragados por Deus diariamente. Essa vida privada, esse relacionamento mais privado, isso é mais com a família. Aqueles que estão mais conosco. Mais privado ainda com a nossa esposa, com o nosso marido, os filhos com os pais, o casal dentro do quarto. Deus está ali. Deus está ali. E olha, eu vou falar para vocês, esse relacionamento privado também é relativo. E eu vou dizer por quê. Quantas vezes você chegou aqui no culto e o irmão chega, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu acabei de discutir com a minha mulher ali fora, por causa do horário. Ontem eu discuti com a Lília. A Lília está aqui? Vamos mudar de assunto? Ontem eu discuti com a Lília e ela ficou triste, tadinha. Eu me arrependi, mas não falei nada. Não vou falar aqui não, depois eu falo, né? Eu pensei que porque era dia dos pais, hoje eu tinha esse direito. E Deus estava ali. Deus estava ali. Mas se naquele momento alguém me perguntasse, está tudo bem? O que eu teria que responder? Não está. Não está. Eu quebrei a comunhão com a minha esposa. Por causa até de um motivo importante para nós. Mas não poderia ter acontecido. Mas acontece. A não ser que na sua casa seja diferente. Chega o irmão aqui, está tudo bem? Tudo bem, irmão, graças a Deus. Né? Mas não está. Porque o nosso relacionamento privativo, ele é mais complicado ainda do que aquele lá de fora.
É o relacionamento do dia a dia, noite e dia, toda manhã, toda tarde, toda noite, etc. É o relacionamento com os filhos, é o relacionamento com a esposa. Meus irmãos, e Deus está vendo isso, não só vendo, analisando, esquadrinhando, pensando assim, será que ele não vai lembrar daquele trechinho da palavra? Será que ele não vai lembrar que eu estou aqui? Mas tem outra dimensão, que é uma dimensão ainda mais íntima, que sou eu comigo mesmo. Eu comigo mesmo e Deus. Por quê? Porque Deus está presente. Ah, como nós fugimos dessa parte. Como nós no dia a dia fugimos de estarmos com Deus para poder nos conhecer. Geralmente, nós achamos que nos conhecemos. Geralmente nós achamos que temos necessidades. Geralmente nós achamos que deveríamos ter ou não ter aquilo outro. Achamos. Mas quem sabe é Deus. Se eu preciso, se eu não preciso, não é nem questão de merecer. Porque a única coisa que Deus quer é que eu me lembre que Ele está presente. Quantas vezes nós fazemos como Jonas e fugimos? Fugimos da presença de Deus. Ah, eu não me dou bem com aquele irmão. Eu acho que o melhor que tem é eu fugir. Não é não. Porque Deus vai arrumar um peixe para te vomitar de volta na frente dessa pessoa. Mas tem mais ainda. A última dimensão, a quarta, né? É a dimensão do nosso inconsciente. Versículo 16 do Salmo. Os teus olhos me viram, substância ainda informe. Eu pergunto, você se viu nessa fase? Ninguém. Todos os meus dias, cada um deles, foi escrito no livro de Deus. Escrito e determinado. Sabe o que significa determinado aqui? Escrito porque ele viu. E acabou. Ponto final. Semana passada, nós perdemos um irmão. E eu digo perdemos porque Deus tomou para si. E no domingo eu fui com outros, nós fomos num grupo grande, né? Uns 16 ou mais. Nós fomos lá para Patrocínio, chegamos à noite já lá, e estivemos lá com os irmãos, com a viúva. E não é fácil perder alguém num acidente de bicicleta. Ontem ele estava, hoje ele não está mais. E eu, conversando com pessoas, fiquei sabendo, por exemplo, que o sermão que ele pregou no domingo último, antes do dia,
antes do domingo passado, ele pregou. Ele falou o seguinte: irmãos, vocês têm que estar vigiando e orando, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. E se você se for daqui a pouco, depois do culto, ou amanhã, cuidado, a sua senha pode ser chamada. E a dele foi 6 a 7 dias depois. Fiquei sabendo também que 3 dias antes, ele sonhou com o tenente-coronel, que é da igreja lá, ou frequenta às vezes a igreja lá. E esse tenente-coronel foi aquele que ia indo mais para frente, no mesmo lugar que eles iam, e soube do acidente pelo rádio, acho que da polícia, não sei, o rádio, e voltou. E ele foi quem encontrou o Rubens e reconheceu o Rubens. E ele sonhou com esse tenente-coronel e falou para a esposa no outro dia: eu sonhei com o fulano, tenente-coronel. E depois eu encontrei ele, e depois eu vi um lugar lindo. Aí eu fiquei pensando, Deus estava naquele acidente. Na igreja lá tem um versículo escrito grande assim do lado: todo ser que respira louve ao Senhor. É uma outra tradução, mas o versículo é Salmo 150, o último versículo. O de lá estava assim: todo ser vivo louve a Deus. O Rubens não está mais vivo, mas o Rubens está louvando a Deus frente a frente, porque Deus está com ele. Se suba aos céus, lá estás. Mas voltando aqui um pouco para o texto. Eu existo durante os dias, como eu disse, e sou flagrado por Deus, porque sempre Ele está comigo. Então, diante dessa verdade do Salmo, nós temos que aprender. Primeira coisa, não fugir. Não fugir. Porque toda vez que eu fujo de Deus, eu vou estar fugindo de mim mesmo. Toda vez que eu não ouço a Deus, vai faltar algo na minha vida. Não fuja. Tem muita gente em depressão porque foge. Foge. Foge de si mesmo. Foge do privado. Foge do inconsciente. E sem saber está fugindo de Deus e de si. Segundo lugar, versículo 13. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Nunca fuja de si mesmo, porque você não se conhece. Você vai se conhecer quando você conhecer e for conhecendo o Pai. O Pai. Conforme você vai conhecendo a vontade do Pai, como Ele é, aonde Ele está, o poder que Ele tem, você vai começar a se conhecer. Não fuja, porque Deus está
aguardando que você reconheça que Ele está com você. Terceiro, versículo 6. Esse conhecimento de que Deus está conosco, de que Deus nos flagra, dia após dia, nos leva a adorá-lo. Porque a única saída é descobrirmos que Ele está conosco. Ora, versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Versículo 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Que adoração do salmista. Versículo 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Que preciosos para mim, Senhor, é a tua vontade, é o teu plano. E qual que é o plano de Deus para nós? Sermos filhos dele, do Pai. Filhos daquele que nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus. Para mim, a parte mais importante da oração, porque até então, ninguém chamava Deus de Pai. Mas Jesus nos autorizou. Quando orardes, ore assim, Pai nosso. Diga, Pai nosso. Diga agora olhando para o irmão, Pai nosso que estás nos céus. Então o conhecimento de Deus que nos traz esse salmo nos leva a adorá-lo. Agora veja, quem são os verdadeiros adoradores? Quem Deus busca, e são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas Deus está buscando, aonde? Agora aqui, amanhã no seu trabalho, na tua cama, quando você se levanta, quando você fala com os filhos, quando você fala com a esposa, quando você fala com os irmãos, Deus está te buscando e quer encontrá-lo. Não fuja dele. Outra coisa que nos leva a conhecê-lo através desse salmo é viver em santidade. Por quê? Porque Deus é santo e porque Deus está presente. Sabe aquela hora que você acha que ninguém está vendo? Deus está. E o caráter de um homem é aquilo que ele é quando ninguém está vendo. Lembre-se, Deus está. E em quinto e último lugar, nos leva a uma autoanálise de nós mesmos. Sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Sabe o que ele está falando aqui? Porque Deus conhece o meu coração, Ele que teceu, Ele que fez. Mas Ele está dizendo assim, sonda-me, Senhor, e me mostre, para que eu conheça o meu coração. E como que é o meu coração? É um coração que necessita de Deus, é um coração que precisa ser esquadrinhado, é um coração que precisa ser quebrantado, muitas vezes.
no relacionamento com a esposa, no relacionamento com a família, no relacionamento com irmãos e com muitos outros. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A palavra ainda não me chegou à língua, mas Deus já as conhece todas. Tudo aquelas besteiras que a gente fala, Ele conhece e tem que aguentar. Por amor, Ele aguenta. Quando Deus me sonda, Ele me conhece. Quando Deus me prova, eu me percebo e vejo o grande idiota que sou, tentando fugir da presença de Deus. Lá em Patrocínio, o Ed falou no sábado à noite, deu uma saudação, e mais ou menos tinha lá uns 50 pastores, né? Se não tinha 50 era quase isso, eu não contei. Inclusive o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um homem que pouco fala em outros lugares, mas falou, deu um testemunho sobre o Rubens. Muitos deram ali testemunho. E depois, no dia seguinte, nós ouvimos um testemunho de um discípulo, é um cunhado do Rubens, que se converteu há 5 anos atrás, com o Rubens, e o Rubens discipulando. E ele deu um testemunho lindo do discipulado, do que ele aprendeu com o Rubens. E disse que também aprendeu a perseverar. Perseverar, porque o Rubens levou anos e anos para evangelizar esse rapaz, marido da irmã da esposa dele, da Ângela. E ele também aprendeu a perseverar e está fazendo isso, no evangelismo, no discipulado, não é? Mas depois, quando a Ângela foi falar do marido, ela falou o seguinte: um dos meus filhos, agora há pouco aqui embaixo, do lado do caixão, disse para a mãe: mãe, eu quero ser parecido com o papai. É, filho, por quê? Porque eu acho que ele era parecido com Jesus. Eu já tinha escutado essa frase do filho do Ivan Baker. Que pai que não gostaria de ouvir isso, né? O Rubens não ouviu, mas a mãe ouviu e deu testemunho. A pessoa que descobre o Deus desse salmo, o Deus onisciente, onipresente, ele vai descobrir uma coisa: o quão pequeno ele é e como ele precisa desse Deus. Tanto que Paulo descobriu e ao longo da vida chegou a dizer, já no final: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ninguém pensa em morrer como lucro. Ninguém não. Deus assim fez e assim Ele pensa. Salmo 115, eu quero que você abra lá. Salmo 115, ou 116. Versículo 15.
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tem uma tradução que diz: Deus se alegra com a morte de um santo. E lá no velório, eu falei, todos nós estamos tristes, e é dia de tristeza, é tempo de entristecermos, é tempo de nos consolarmos, mas tem um aqui que não está triste, e esse é o Senhor. Porque ele escreveu os dias do Rubens. Ele sabia exatamente o que iria acontecer. Era a hora do Rubens. A senha dele foi chamada. E eu vou contar outra. O filho mais velho dele tem 12 anos e pedala às vezes com ele. E o filho iria nesse passeio. Mas a mãe acordou, fez café ali, um cafezinho para o Rubens, e o Rubens falou: não acorda ele não, está muito frio, deixa ele dormir. E ele não foi. Porque ainda a vida desse menino, com o testemunho do pai, está sendo escrita na presença de Deus. Terminando, eu vou repetir o que o Rubens falou. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, mais à noite, amanhã, semana que vem, mês que vem. Mas fique atento, a sua senha está lá na mão dele. Mas ele está com você, esperando que você reconheça essa verdade desse salmo, para que você não seja surpreendido. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar? Vamos ficar em pé. O Rubens não foi surpreendido totalmente pelo seguinte: ele deixou algumas fotos no escritório e o filho maior achou, está mexendo lá, achou. Uma foto que está ele e os filhos, 3 filhos. E atrás ele escreveu: meus filhos, amo vocês. Gostaria que vocês fossem assim, 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 fiéis a Deus. Isso eles devem ter escrito já faz tempo. Outra foto, ele e a esposa. Meu amor, eu sei que você é sábia para educar os nossos filhos. Vamos orar. Pai, te damos graças por esse salmo. Te damos graças pela vida do Rubens. E te pedimos pela Ângela e pelos filhos, por ela, para que o Senhor a faça sábia
dia após dia, para edificar e continuar edificando essa casa. Te pedimos pela saúde dela, dos filhos, em nome de Jesus, e o consolo do Espírito Santo, Pai, que só o Senhor pode consolar. Felizes aqueles que choram, porque serão consolados por Ti. Obrigado por termos ido lá. E agora, Pai, nós vamos Te dizer, nos ajude a lembrarmos que o Senhor está conosco, e Espírito Santo, nos ajude a termos forças para não fugirmos do Senhor, da Tua presença, de nós mesmos. Faça de nós filhos verdadeiros, adoradores, santos, para a glória do Teu nome. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.